As eleições do Internacional tomam forma e, a partir de hoje, os candidatos para o primeiro turno, o CG, o Conselho de Gestão, serão conhecidos a partir do protocolo do nome de cada uma delas no Conselho Deliberativo. Para onde vai pensar o MIG, o Movimento Intergrande de Roberto Melo? Como a gestão vai convencer os colorados de que é preciso continuidade no trabalho de Alessandro Barcelos? E, enquanto isso, Ener Valencia é vítima de racismo e o Internacional treina à tarde para a questão Grenal e recuperação na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, bora, vamos lá! Vamos falar do Internacional, assimilando ainda, né, o que aconteceu na quarta-feira no estádio Beira-Rio. Fluminense passando para a final, vai enfrentar o Boca Juniors, né, meu? Camisa é outra questão, né, importante também em jogos de Copa. Não só camisa, mas principalmente mentalidade, né, inteligência. E o Boca Juniors fez isso no jogo contra o Palmeiras ontem, empate em 1-1, decisão nos pênaltis, passou o Boca Juniors. Em determinado momento, até destaquei isso no meu Instagram, né? Em determinado momento não teve mais jogo. Uns 2, 3 minutos em que o Boca ficou ali amorcegando, aí botava a bola para o lado, tocava a bola para o outro, caía, fazia o tempo passar para levar para as penalidades. O destaque, né? Chega na final sem nenhuma vitória no tempo normal, o Boca Juniors desde as oitavas de final. Empatou todas, passou nos pênaltis, fez 3 gols, né? 2 contra o Nacional e 1 contra o Palmeiras. O resto tudo 0-0. Um absurdo, mas é o formato de Copa, né? Lembrando, já que estamos falando de Libertadores, algo que foi lamentável, né? Pessoas invadiram o Instagram do Ener Valencia e proferiram inúmeros atos de racismo, inúmeros crimes, né? Porque isso é um absurdo. E assim, a gente tem que destacar que, segundo o Internacional, boa parte era de localização de fora do estado. Isso não quer dizer, claro, que não tenha Colorado fazendo a questão das injúrias raciais, tá? Mas a maioria era do Rio de Janeiro e algumas pessoas, inclusive, eram ligadas ao Flamengo. Então, assim, por que se sabe isso, né? Porque tinha fotos, por exemplo, no perfil que tinham jogadores do Flamengo no perfil. Claro, poderiam ter sido criados para fazer, né, a ofensa, tem alguns perfis até que foram deletados e tal, mas enfim, o que fica aqui? Fica o absurdo que é transformar o futebol num crime. Injúria racial é crime. Uma pessoa que torce para o Internacional e faz esse tipo de coisa não conhece a história do Inter, não conhece a história do clube de todos, do clube do povo, não conhece a história inclusiva do Internacional. O primeiro clube no Rio Grande do Sul a permitir negros vestir o manto e com muita, mas muita hombridade ao longo de toda a sua história mais que centenária. Fica aqui o meu repúdio e fica aqui, inclusive, o meu pedido, né? Para vocês, eu sei que eu tenho um certo alcance aqui, se você vê alguém fazer algo nesse gênero, nesse sentido, denuncia. Denuncia nas redes sociais, faz o print, manda também para a ouvidoria, porque se ele é sócio, ele tem que sair do quadro social, ele tem que responder criminalmente e ele não pode pegar e ficar impune a partir dessa coisa ridícula que foi feita com o Ener Valencia. Beleza? Eu quero falar com vocês que a Mais Ágil pode te ajudar a botar uns pila no bolso. Tu tem lá o fundo de garantia guardadinho e a Mais Ágil pode pegar e liberar o teu fundo de garantia em até 24 horas. Daqui a pouco aí tu te enrolou um pouco nessa temporada aí de 2023, tá com algumas dívidas ou quer fazer algum investimento aí para 2024, pensa, conversa com eles, fala com a Mais Ágil, já organiza isso tudo, em menos de 24 horas está resolvido o teu problema, seja de investimento, seja de finanças, para organizar a tua vida para o ano que vem, beleza? Faz isso. Eu quero falar com você sobre a política do clube, porque ontem
Muita gente veio falar comigo assim, tá, mas para onde vai a eleição? Tá, se é o Roberto Melo ou o Barcelos, em quem eu tenho que votar? Cara, eu vou te dizer o seguinte, quem tem que saber, quem tem que votar é tu, avaliando questões principalmente de trabalho de cada um ou de propostas de cada um. Aos poucos eu vou trazendo aqui para vocês, porque eu estou conversando com muitas pessoas a respeito disso, gosto desse assunto e vou falar para vocês o seguinte. Dentro do movimento Intergrande, ou dentro da chapa do Roberto Melo, vai haver um nome que vai ser um protagonista dentro da campanha, que vai ser Delcir Sonda. Se vocês lembrarem, lá na questão da Liga Forte, da Libra, teve um momento, né, em que desceu o Roberto Melo do Conselho Deliberativo ao lado do Delcir Sonda. Né? O Delcir Sonda chegou a dar entrevistas dizendo que precisa investir no clube novamente, trazer jogadores, trazer investimentos para o Internacional formar times competitivos e que possam ganhar alguma coisa. Tu pode chegar e me dizer o seguinte, Ernest, ele é conselheiro, ele não pode investir no clube. Bom, daí eu vou te responder dizendo o seguinte, a gente neste momento não só de eleição, mas ao longo de todo o movimento, ou de toda a ideia de política dentro do Internacional, o que a gente menos pode ser é ingênuo, né? Então, a partir disso ele bota um anúncio, por exemplo, no Internacional, ou ele usa outros meios para botar dinheiro no Internacional. Ele não precisa botar como pessoa física, ele não precisa botar como conselheiro. Então, assim, vamos deixar de ser ingênuo, né? Ele pode fazer de diversas maneiras o investimento que ele quiser dentro do Internacional, tá? Começa por aí. Segundo, eu anotei aqui, ó, tá? Ele vai ser o grande fiador da campanha, porque ele trouxe o D'Alessandro, ele trouxe Kleber, ele trouxe o Kleber Chicletinho, né? Ele fez investimentos também botando valores, né? A partir de publicidade na camiseta, ele perdoou uma dívida de 25 milhões na época que o Marcelo Medeiros era o presidente, isso tudo porque seria um absurdo, mais uma vez, passaria o déficit de novo, né, de 50 milhões de reais. Então, assim, ele vai ser um player importante, porque ele vai botar a cara para dizer que vai botar dinheiro no clube, que vai trazer jogadores importantes para a gente voltar a ter protagonismo. Ponto. Isso é claro e cristalino dentro do próprio bastidor do movimento Intergrande, tá? É óbvio, né, que também dinheiro vai rolar nessa campanha, né? O movimento Intergrande tem a informação aí de que está fazendo um investimento considerável, né, de milhares de reais. Milhares de reais, é de centenas de milhares de reais. E aí como é que tu vai me perguntar assim, mas como é que eles conseguem essa grana? Porque alguns grupos políticos tu tem que pegar, por exemplo, para figurar na lista de conselheiros, tu coloca uma grana para estar entre 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Na lista depois, né, quando é o turno lá no pátio e aí para a eleição para as cadeiras do conselho. A partir disso também tem outros investidores que apoiam, por exemplo, o movimento e assim vai. As coisas vão botando cada vez mais no cofre, né, um dinheirinho ali para as coisas acontecerem, as coisas andarem. Outra, né, a gente deve provavelmente também ver outros ídolos do passado também envoltos nisso, tá? Eu estou apurando a respeito para a gente poder conversar mais sobre isso em outro conteúdo. Já o Alessandro Barcelos, o que o Alessandro Barcelos vai fazer, Ernest, para pegar e mostrar que deve ter continuidade? Bom, a primeira coisa que ele vai falar é sobre a questão financeira do clube e administrativa, né? O quanto as finanças estão estabilizadas, o quanto o time finalmente é competitivo. Demorou 3 anos para ele se organizar, conseguir não só com a questão das contas, mas principalmente com a mudança de fotografia dentro do vestiário. Ele vai também dizer que ele teve 3 anos de superávit. O Inter não acontecia isso no Inter desde muito tempo, né? 3 anos seguidos, olha... Eu, pelo menos nos mais de 20 anos que eu cubro, eu nunca vi. Teve um superávit em 2015, mas 2015 e 2016, o resto é história, né? Não precisa nem falar. A questão é, os 3 anos de superávit, primeiro, tem que acontecer, né? Em dezembro. Claro, tem um dinheiro ainda da Liga Forte para receber. Muita gente garante que vai haver o superávit, mesmo que tenha os 40 milhões agora negativos em julho, né? Ou até julho, no último balancete entregue lá para os conselheiros apreciarem. Mas ele vai dizer também na questão de como o Inter foi protagonista na Liga Forte, por exemplo, e as entradas que vão ter agora a partir também desse aporte financeiro
com a assinatura do Inter com a Liga Forte. E sem contar também a continuidade do Kudê, a continuidade do trabalho, uma vez que ele já errou tantas vezes, né, em trocas de treinador. O Roberto Melo até admite que pode ficar com o Kudê, mas também tem outros nomes que eu já andei ouvindo aí que ele gosta bastante. Então, de repente, é mais uma mudança de treinador, mais uma mudança de postura, e assim é outra questão importante que a gente tem que avaliar dentro da eleição do Inter. O que acontece? Ontem gravei um conteúdo sobre os nomes de cada conselho de gestão. Tá aqui em cima, depois tu busca, tá? Mas, ao final do dia, protocolado direitinho, acompanha nas redes, boto ali direitinho a nominata para vocês, as minhas redes, nas redes do Voz do Gigante, e trago também mais informações sobre esse momento importantíssimo, que é fora do campo, claro, mas se a gente tem aquele bom e velho livro, né? Daquela boa e velha frase, a bola não entra por acaso. A gente tem que ficar de olho nos bastidores, principalmente políticos do Internacional. Quando a gente tentou dar vamos dizer, um voto de confiança, né, naquelas máximas clássicas de o campeão voltou e blá, 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 a gente acabou indo para o Ministério Público e numa das maiores vergonhas da história do Internacional, um roubo considerável, né, de caso de polícia. Então, fica esperto, porque nunca é demais cuidar do teu clube, beleza? Tamo junto. Não te esquece que a KTO pode te botar também um dinheirinho no teu bolso. Entra lá, kto.com, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet e bora ser feliz. KTO é onde a diversão acontece. Valeu, forte abraço. Tchau.